Bem, meus irmãos, vamos para mais um vídeo aqui. Sejam todos bem-vindos ao canal Cultura Reformada. E vocês já sabem, quando eu estou sumidão assim desse jeito, é porque a agenda está muito apertada, né? Mas, apesar disso, tem muito conteúdo aqui no canal, tá? Tem mais de 1000 vídeos aqui no canal. Então, muitos inscritos? Não. São poucos inscritos. Não ganho um tutu ainda, não ganho um centavo do YouTube, mas vídeo tem de sobra, tá? E é claro, né? Nós vamos aumentar, com certeza, esse acervo de vídeos, beleza? Vamos então para o nosso assunto de hoje. Vamos para mais uma pergunta honesta, um comentário honesto que eu quero compartilhar com os irmãos. Foi o perfil @mdm3072. Lembrei do episódio de Eu Patroa as Crianças, né? O nome do novo namorado da Claire. Era um número. Mas brincadeira, meu irmão. Ah, vamos lá, ele perguntou bem assim. Pastor Ademir, a heresia não é caracterizada como um acréscimo ao que a palavra de Deus diz? O arminianismo não é uma falha na interpretação? Essa é uma pergunta sincera de um calvinista que está buscando entender esse assunto. Obrigado. Meu irmão, muito obrigado pela pergunta, tá? É uma pergunta importante, certo? Antes de chegar ao ponto em si, para o irmão entender, porque está acontecendo atualmente aqui no Brasil, né? Um tipo de revisionismo, tá? Sobre a história das igrejas reformadas. O que é lamentável. Tem muitos líderes aí que têm nome, que têm influência, que estão falando lorota, me perdoa a expressão, né? Estão falando bobagens, certo? E como são líderes, eu não posso isentá-los de culpa. Porque eu entendo quando uma pessoa que não estudou, não é formado em teologia, não é pastor, por exemplo, fala bobagens, porque nunca leu nada sobre o assunto. Mas quando são pessoas que são líderes, por exemplo, e eu não estou dizendo que não, você não vai errar porque você é um líder, não é isso. Não é isso. Tá? Eu posso ter uma opinião, de repente, um pouco divergente, ou então não tão exata, por exemplo, de uma outra tradição cristã, e alguém chega lá e me corrige. Aqui já aconteceu muitas vezes no canal, né? Pessoas, quando eu falei sobre luteranismo, a partir daquilo que eu tinha lido, ah, algumas pessoas aí, né? Alguns outros cristãos chegaram, se manifestaram e falaram, não é isso não. Né? Outros foram amáveis, entenderam, agiram como irmãos, outros já não. Né? Então, o movimento, a igreja luterana é uma coisa muito complexa também, né? Eu trouxe muitas mudanças. Uma coisa é eu analisar o luteranismo de Lutero, outra coisa do luteranismo, né? Do crescimento e as divisões também que houveram no luteranismo, e assim por diante, com a tradição cristã. Mas quando são pastores que querem ser chamados e vistos como calvinistas no nosso contexto, eles têm uma responsabilidade de pelo menos transmitirem um calvinismo verdadeiro, né, real, aquele que é histórico, calvinismo, e não uma invenção moderna, não é, que apelidaram de calvinismo. E o que tem acontecido é que esses líderes que têm tanta influência estão fazendo um desserviço, não é, ao público brasileiro que mal conhece a fé reformada. Eu sei que aqui no Brasil tá cheio de gente se achando especialistas em calvinismo. Especialistas, tá? Mas não são. Acreditem, não são. Você vê essa galera debatendo, brigando com todo mundo, arrumando confusão com todo mundo, falando bobagem, reduzindo o calvinismo, não são reformados, tá? São indivíduos que não têm nenhum compromisso real com a fé reformada. São entusiastas da fé e acabam manchando o nosso nome. Então prestem atenção nisso, porque muitos destes aí que são líderes, tá, de igrejas evangélicas que se chamam de reformados, por exemplo, de maneira muito errada, eu entendo, estão dizendo coisas que não correspondem à história. Então, para deixar claro isso aqui do início, as igrejas reformadas, certo? Elas existem, tá? A tradição reformada e as igrejas reformadas, no caso, as igrejas em si, né? Elas existem, são igrejas antigas, desde o século XVI, que permanecem com a sua estrutura até hoje, tá? Com o sistema de governo, tudo com os seus documentos confessionais. Nós passamos por muitas crises, muitas batalhas internas, mas elas existem. O pessoal que está falando muito sobre, não é, distorcendo a história, eles são do outro lado do muro. Não são das igrejas reformadas, para ficar claro. Eu sou um pastor reformado. Eu não sou um entusiasta da fé reformada. Sou um pastor reformado. Então eu subscrevo confissões reformadas. Certo? No caso, essas formas de unidade. Não é? E a terceira, não é? O terceiro padrão doutrinário que compõe essas formas de unidade é justamente os cânones de Dort. Certo? E o que acontece? Para ficar muito claro,
o Sínodo de Dort, tá, condenou a remonstrância, o que é apelidado historicamente de arminianismo, como heresia. É para ficar claro isso aí. O Sínodo condenou como heresia e, portanto, eu, como um pastor reformado e que subscrevo as confissões reformadas, obviamente, não é? Uma vez que eu subscrevo, não é? Então eu assumo aquilo que foi, no caso, as resoluções e as decisões do Sínodo, de condenar o arminianismo como heresia. No caso, a remonstrância, como heresia. Para ficar claro. Agora vamos lá. Quando o irmão fala, por exemplo, sobre heresia ser um acréscimo e o arminianismo ser uma falha de interpretação, entenda, não é, que a falha na interpretação, por si só, gera o acréscimo. Porque se você interpretou errado, você trouxe uma informação que não é do evangelho, que não é da escritura. Entendeu? Se o texto diz algo e eu entendo de maneira contrária e ensino de maneira contrária, o que eu ensino a partir da minha má interpretação é uma outra informação. E uma outra informação é um acréscimo, tá? Então, má interpretação não pode ser usado, por exemplo, para amenizar ou não ver a remonstrância como sendo heresia de verdade. Não, é heresia. Porque a remonstrância propôs, não é, uma soteriologia absolutamente diferente, tá? Então não tem essa questão de, má interpretação, foi um pequeno deslize. Não, foi uma coisa séria que trouxe outro evangelho. Por não entender assim de maneira bem básica, é muito simples de entender, ó, analisando os pontos, né? Por exemplo, os remonstrantes, eles ensinaram o que se chama de arminianismo, ensinou, por exemplo, não é que Deus elege, não é, baseado em fé prevista, tá? Fé que é contada, que é um ato do homem, não é um dom de Deus. Tá? Só por aí existe um desvio, não é? E esse desvio é um desvio para um retorno, na verdade, ao papismo, ao romanismo, porque a compreensão do arminianismo clássico, basicamente, e dos de agora também, é que a fé não é um dom de Deus. A fé é uma capacidade humana. Então, seria a eleição de Deus, a fé do homem. A graça de Deus, a fé do homem. Mas é justamente esse o pensamento papista. Então, os reformadores não concordaram com isso, não interpretaram assim. Nem Lutero pensava assim, nem Calvino, nem nenhum outro reformador, tá? Para ficar claro isso aí. Ou seja, eles rompem com o princípio da própria justificação pela fé clássica da Reforma. Falar que crê na justificação pela fé não é só usar o termo, mas o que isso significa? Questione a fé, por exemplo. Não é? Tanto a fé como que nós somos justificados. Por meio da própria fé em si, ou é Cristo quem nos justifica e a fé é só uma ferramenta para. Tudo isso é mudado. Né? Os demonstrantes não pensavam como a teologia, no caso, de acordo com a teologia da reforma, tá? E muito menos com a teologia das igrejas reformadas, é claro. Então, eles pensaram em eleição baseada em fé prevista. Né? E, portanto, não é, existe algo no homem que constrange a Deus a elegê-lo. A causa, então, da eleição para a salvação acaba sendo o próprio homem, porque ele atende à condição que é crer. Tá? O nome disso é sinergismo. Sinergismo não é um desvio, não é uma má interpretação. Sinergismo é um outro evangelho. Tá? É um outro evangelho. Ao mesmo tempo, eles acabam negando a depravação total, que seria o ponto anterior, não é? Justamente por uma questão de lógica. Eles negam a depravação total, alguns vão dizer que creem na depravação total, só que a negam quando fala de eleição baseada em fé prevista. O homem morto, como é que vai crer? Né? Isso não faz sentido. Mas eles convivem com essa aberração. Né? Então, eles, por exemplo, mudam o propósito da obra de Cristo. Se eles creem em expiação universal, que isso é clássico dos arminianos, então a expiação universal não é uma simples má interpretação. É um outro evangelho. Eles leem a escritura, mas eles compreendem aquilo, e aí vem a interpretação, de uma maneira oposta ao que o evangelho ensina, ao que a escritura ensina. E, portanto, eles acrescentam a informação. É outra coisa, é outro evangelho. Não é o evangelho bíblico, não é o verdadeiro. Tá? Porque isso muda completamente o propósito da morte de Cristo. A obra de Cristo, então, não foi por ninguém em particular. Por isso ela pode ser perdida, não é? Porque foi por todo mundo e por ninguém. Então, assim, isso é outro evangelho, tá? Não tem como negociar isso. E aí, os demais pontos a pessoa observa do mesmo jeito.
tá? Então, observe bem, né? Quando você tem um ataque assim, diretamente à obra de Cristo, e esse ataque à obra de Cristo, não é? É justamente para proteger, não é, a capacidade humana para manter a autonomia do homem, não é? O homem ainda fazendo algo para alcançar a salvação, isso é um outro evangelho, tá? Então, o que muitos líderes e muitas pessoas não têm falado, na verdade, é justamente isso. Eles estão apresentando o arminianismo de uma maneira muito genérica e não estão chegando ao X da questão, né? Ao que realmente eles ensinaram, o que significa os seus ensinos. Então, isso é muito importante compreender. Então, entenda, né? Para o irmão entender muito bem. Não entenda que má interpretação significa que não houve uma coisa séria, um desvio sério e grave da fé verdadeira. Na verdade, a má interpretação gera informações, não é, que são opostas e que não são do próprio evangelho, tá? Então, de fato, a má interpretação dos pré-arminianos, não é, o próprio Armínio e os seus alunos e amigos gerou um outro evangelho. Os arminianos, não é, solidamente creem em outro evangelho. Nós não podemos nos enganar com os termos, não, tá? Porque os termos são os mesmos, mas o significado é outro. Esse é um ponto muito importante, tá certo? Então é bom compreender isso aí, tá bom? Espero ter sido claro com relação a isso, até para poder deixar uma definição básica de heresia e erro, né? Se alguém ficou com esse medo ainda, mas erro, erro, erro. Quando as pessoas estão falando sobre erro hoje, porque nos cânones de Dort, que nós temos na Sexta Forma de Unidade, está a expressão erro. Isso acontece porque esses cânones são traduções, não é, do inglês da Igreja do Canadá, a Igreja Reformada do Canadá, certo? O que o pastor Abraham fez foi usar o texto original, né, usado nas igrejas da Holanda, para traduzir, fazendo correções, porque aqui vem do Canadá, não é? Coloca como erro, e isso não corresponde ao sentido real do que estava sendo condenado ali. Mesmo assim que a pessoa leia o nome rejeição de erros, quando você lê, não é, o que eles disseram, os remonstrantes, você percebe a heresia. Tá? A própria resposta, a refutação, é uma refutação à heresia. Entende? Então, para entender bem a questão, por exemplo, mas ele foi um erro. Então, de fato, o que uma heresia é? É um erro. Né? Só que a diferença entre o erro e a heresia propriamente dita é que o erro ele é corrigido. Quando a pessoa está errando, não é? Então, essa pessoa, quando ouve a verdade, ela então se corrige. Tá? Ela percebe, eita, eu entendi, foi errado então. Ah, então é assim, e a pessoa corrige. Mas quando a pessoa assume um erro, ela fala um erro, ela defende um erro, ela propõe um erro, e a igreja reunida, não é, prova, demonstra pela escritura que aquilo é um erro, e mesmo assim a pessoa assume, subscreve e diz, manterei isso porque é isso que eu creio, então o resultado disso que você tem não é um erro, simplesmente, é uma heresia. Então, uma heresia é um erro assumido. Entendeu? Assumido. O indivíduo não entende como erro aquilo. Ele entende como sendo a verdade. E, portanto, é uma heresia. Entendeu? É para entender isso aí. Isso é importante. Certo? Só para não fazer confusão com o termo erro, né? Eu sou favorável que mude logo para heresia, porque é o correto, né? Mas, até que mais pessoas se interessem em fazer isso e haja concílios, não sei, né? Porque não precisaria nem de concílio, na verdade. Eu só vou de uma tradução, né? Então, se é uma tradução, não haveria problema nenhum em fazer uma tradução fiel, né? Bem mais fiel, né? Mas isso não depende de mim, né? Mas eu posso explicar isso com certeza, tá? E aí eu recomendo ainda mais que o irmão, se puder, adquira, não é, os novos livros da Grafa Editora, porque os novos lançamentos, né, do mês passado, por exemplo, são todos sobre Dort. Então, por exemplo, além dos cânones de Dort da Grafa Editora, você tem ali agora o primeiro comentário da língua portuguesa. O primeiro comentário da língua portuguesa. Isso é uma vergonha, tá? Vergonha para um monte de denominações que chamam de calvinistas. Não são, mas se chamam, não é? Você tem o primeiro comentário da língua portuguesa lançado aqui no Brasil, pela Grafa Editora, feita por um pastor, não é, da Holanda, pastor Abraham de Graaf. Então, é um comentário excepcional porque ele segue a própria ótica e lógica do Sino de Dort, de trazer respostas, não é, doutrinas que são pastorais. Não estão preocupados com academicismo, não é, com escolástica, não. Pastorais. Além disso, ou seja, para todo mundo entender de maneira mais simples. Além disso,
você tem 2 volumes, não é, sobre a história de Dort. A história de Dort e a pré-história de Dort, tá? Então são materiais que vão te ajudar demais a compreender o contexto do sínodo, a situação que levou ao sínodo de Dort, como os arminianos agiram, tudo. Isso é muito importante, irmãos, tá certo? Então fica recomendado. O primeiro link na descrição aí vai ser o da Grafa Editora. Adquira aí os exemplares de vocês para que vocês se aprofundem nessa história e não caiam mais em história da carochinha desses líderes que são ecumênicos, tá? Então, eu espero ter ajudado o irmão a compreender isso aí. Deus abençoe a todos os irmãos aí, até o próximo vídeo. Henrique, e aí, você gostou do vídeo? Se você gostou, então deixa o seu joinha. Também deixa um comentário porque é muito importante para dar aquele feedback também no vídeo e compartilha com todo mundo que vocês conhecem em suas redes sociais. Aproveite e dá uma passadinha na aba Playlists e aproveite todos os cursos que temos aqui no canal. Ah, e é claro, se você deseja também cooperar com o canal, você pode se tornar um patrocinador. Tá aqui o QR Code e também a chave Pix. Fique à vontade para contribuir com a quantidade que você quiser. Tudo isso ajuda o canal, me ajuda a comprar também literatura, para produzir mais conteúdos para vocês. Ah, já aproveita e assiste aqui o outro vídeo. Combinado? É isso aí.